Agora, nessa aula de história, eu queria te convidar para fazer um passeio. Passeio? Não, é isso mesmo. Fica tranquilo que a gente vai passear sem sair de casa. Eu queria te convidar para conhecer um pouquinho mais sobre a cidade de Petrópolis. Na última aula que a gente falou sobre Petrópolis, nós falamos sobre os distritos. E hoje eu queria te contar um pouquinho mais sobre os pontos turísticos, ou melhor, sobre a história desses pontos turísticos. Mas primeiro, eu quero te convidar para esse passeio tão lindo na nossa cidade. Vamos comigo? Você conhece algum desses pontos turísticos? Já visitou? Se ainda não, assim que tudo isso passar, você pode ir correndo conhecer. A nossa cidade é linda e cheia de história. Vale a pena, não só pela beleza, mas também para aprender um pouquinho mais sobre a nossa origem, tá bem? Agora eu quero te contar um pouquinho de algumas curiosidades de alguns pontos turísticos de Petrópolis. A história deles está disponível lá no site do Colégio no Planejamento, para que você possa copiar, e também tem algumas fotos. Se você não tiver como imprimir, você pode desenhar essas fotos no seu caderno, tá bem? Bem caprichado. O primeiro local que eu quero te contar um pouquinho, a curiosidade, é o Museu Imperial. A primeira curiosidade do museu é que é um dos museus mais visitados do Brasil. Aqui, o Museu de Petrópolis. Pois é, entre todos os museus que existem no Brasil, o nosso é um dos mais visitados. A segunda curiosidade é que no jardim do museu existem plantas de mais de 15 regiões diferentes no mundo. Bastante coisa, né? Por exemplo, lá nós temos bananeiras de Madagascar, jasmins da Europa, orquídeas de vários outros lugares. Isso tudo foi criado, foi pedido pelo imperador Dom Pedro II. E a terceira curiosidade sobre o Museu Imperial é que lá é proibido entrar de sapatos. Quando nós vamos visitar o museu, nós temos que colocar umas pantufas nos pés para que nós não arranhemos o solado, né, o piso daquele local. É um local histórico e muito importante, precisa ser preservado. Palácio de Cristal. A primeira curiosidade que eu quero te contar sobre o Palácio de Cristal é que ele foi pensado para ser um local de exposição de plantas e de pássaros da região. A segunda curiosidade é que sua estrutura veio toda da França e foi montada aqui em Petrópolis. Hoje, os vidros, né, não são mais de cristal, são vidros comuns mesmo. E a terceira curiosidade é que em 1888, lá aconteceu a Festa da Liberdade, logo após a assinatura da abolição da escravidão.
Nessa festa, a princesa Isabel distribuiu 103 títulos de liberdade aos últimos escravos que existiam em Petrópolis. Catedral São Pedro de Alcântara. 3 curiosidades. Três curiosidades sobre a Catedral São Pedro de Alcântara. A primeira curiosidade é que a sua torre só foi colocada em 1960, muito tempo depois do término da sua construção. A segunda curiosidade, já que já estamos falando sobre a construção da catedral, foi que na pedra fundamental, Dom Pedro II colocou uma cópia da Lei do Ventre Livre. Lembra aquela que a gente falou em sala, de que os filhos de escravos já eram livres e não mais escravos? Pois é, uma cópia dela está junto com a pedra fundamental da catedral. A terceira curiosidade é que lá na catedral nós temos os restos mortais de Dom Pedro II, de sua esposa Teresa Cristina, sua filha Princesa Isabel e do marido da sua filha, Conde D. Esse mausoléu, local onde ficam esses restos mortais, foi inaugurado em 1939 por Getúlio Vargas, que nós falamos agora há pouco na outra aula de história. Um pouquinho mais sobre a história desses pontos turísticos vocês encontram lá no planejamento. Nas próximas semanas, nós vamos trazer informações e curiosidades sobre outros pontos turísticos de Petrópolis. Se você quiser saber de algum mais especificamente, manda uma mensagem lá no fórum do colégio que eu vou te ajudar a responder, tá bom? Tchau, tchau, gente!